Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, seja muito bem-vindo. Eu estarei iniciando hoje uma série de 5 vídeos onde o tema é Sobrevivendo em meio à crise. Então, esse tema ele é muito pertinente para os dias de hoje, pois nós vamos relacionar homens da Bíblia que passaram por momentos de extrema dificuldade, por momentos de adversidade, de extrema crise e sobreviveram. E esse tema ele é muito oportuno para nós hoje diante da situação que nós estamos enfrentando não só no Brasil, mas em todo o território mundial. Então você vai aprender com esses personagens bíblicos o que eles fizeram para serem escolhidos por Deus, alguns para liderarem uma nação, alguns para salvarem a humanidade. Por que eles foram escolhidos por Deus? Quais eram os atributos que eles tinham? O que eles faziam diferente dos demais para que Deus os destacasse em meio à crise? Então, com certeza, nesses vídeos você vai ser muito abençoado, você vai tirar com certeza grandes aprendizados para que você possa aplicá-los no seu dia a dia diante desse momento que nós estamos vivendo hoje. E hoje eu quero falar sobre Noé. Noé foi um personagem bíblico muito conhecido até por instituições não religiosas. Ele se tornou uma figura, um ícone da Bíblia, porque todo mundo conhece a história de Noé, que ele foi o responsável por construir a Arca de Noé, a arca que Deus mandou ele construir. E é importante você entender a semelhança entre o momento em que Noé vivia, o cenário em que ele habitava e o cenário em que nós estamos vivendo hoje. Ambos os cenários de muita crise e muita dificuldade. A Bíblia vai dizer, em Gênesis capítulo 6, no versículo de número 3, o seguinte: Então declarou o Senhor: Por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Aí vai no versículo 5, vai dizer o seguinte: Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que todas as motivações provinham das suas entranhas eram sempre e somente inclinadas à prática do mal. Então perceba que aqui o autor de Gênesis ele vai usar dois termos, que toda a motivação do interior, do coração das pessoas estava inclinada sempre, ou seja, em toda e qualquer situação, e somente, ou seja, exclusivamente para fazer o mal. O próprio Senhor Jesus disse, muitos anos depois, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, que nos dias de Noé as pessoas casavam-se e davam-se em casamento. E se você pesquisar esse termo, você vai entender que ele significa que as pessoas casavam-se e divorciavam-se frequentemente, trocavam de cônjuge frequentemente. Então havia uma depravação moral, havia uma deturpação dos valores no que se refere ao casamento, ao que Deus havia já criado. Então, toda e qualquer motivação era inclinado a cometer pecados. Então, no versículo 7, está o resultado desse comportamento do ser humano. Vai dizer assim: Declarou então o Senhor: Farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Então aqui nós temos um momento tão crítico que a Bíblia vai dizer que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Então você imagina a que ponto chegou, a que ponto o ser humano estava vivendo para que Deus tivesse para ele um sentimento desse tamanho. Vamos entender agora por que Noé, em meio a toda essa perversidade, ele foi escolhido por Deus.
A Bíblia vai dizer assim no versículo 8: Contudo, Noé, o Senhor, demonstrou a sua graça e misericórdia a ele. E aí, pulando um pouquinho, vai dizer assim: Deus observou a terra e viu o ponto de perversão que havia chegado toda a humanidade. Então declarou Deus a Noé: Darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu destruirei juntamente com toda a terra. Então aqui Deus vai dar a ordem a Noé para construir uma arca, para que os que estiverem dentro dela sobrevivam ao dilúvio. Nós vamos entender quais foram os atributos, as qualidades, e eu separei 4 delas, para que você entenda o que fez Noé se diferenciar, o que fez Noé vencer uma crise, talvez a maior já da humanidade, porque foi a única vez que Deus se arrependeu de ter feito o homem e ele teve que recomeçar a raça humana. E os 4 atributos de Noé são: o primeiro, lá no versículo 9, Noé era um homem justo. Justo significa não contaminado, não significa perfeição, mas sim livre da contaminação, separado. Então Noé, em meio à perversão que havia, você pode ter certeza que qualquer pessoa estaria influenciada a participar dos atos pecaminosos, porque ela estava rodeada de pessoas que só faziam isso, só cometiam práticas malignas. Então Noé com certeza tinha muita influência para também cometer pecados, mas ele se manteve, assim como nós vamos ver a história de Daniel, a gente vê na Bíblia, ele se manteve limpo, ele se manteve separado e livre do pecado, livre daquelas práticas. Então Noé foi um homem justo apesar das circunstâncias. O segundo atributo de Noé vai dizer, logo após a palavra justo, vai utilizar o termo íntegro. E a palavra íntegro, ela significa completo, ou seja, Noé tinha uma conduta irrepreensível em todas as suas atitudes e no seu comportamento, a maneira como ele se relacionava, tudo quanto ele fazia, ele era um homem irrepreensível, ou seja, se nós olhássemos para a vida de Noé, nada teríamos para acusá-lo. Então ele era um homem de caráter, de conduta e de bom comportamento. E o terceiro atributo que eu vou compartilhar contigo vai dizer que Noé andava com Deus. E esse termo andava com Deus, ele é utilizado somente para 2 pessoas na Bíblia, para Noé e para Enoque. Ou seja, andava com Deus tem a ver com estar na mesma direção. Noé, ele estava na mesma direção, ou seja, no mesmo propósito, no mesmo pensamento, e ele tinha intimidade e relacionamento com Deus. Tudo quanto ele fazia estava relacionado em fazer a vontade de Deus. Veja que é um atributo exclusivo para 2 pessoas em toda a Bíblia. Então Noé, ele tinha essa qualidade, ele tinha esse diferencial. E o último atributo que eu quero relacionar aqui é que Noé, ele era perito em ser obediente. Se teve algo que Noé foi especialista, foi em ser obediente. A Bíblia vai dizer que Noé, por várias vezes, no capítulo 6, no capítulo 7, que Noé foi obediente a tudo quanto Deus ordenou que fizesse e concluiu a obra. Segundo estudiosos, Noé não conhecia a chuva. Alguns dizem que até o momento de Noé nunca havia chovido sobre a terra. Então você imagine que Noé recebeu uma ordem para construir uma arca onde a terra seria inundada por um dilúvio, onde a montanha mais alta que existia na época, ela ainda foi coberta 7 metros acima, que é o que a Bíblia diz. E você imagina Noé acreditar numa promessa dessa, numa ordem dessa, sendo que ele nem conhecia o que era chuva. Mas Noé se dispôs a trabalhar, se dispôs a cumprir a ordem de Deus e fazer o que precisava ser feito. Com certeza ele foi ridicularizado, com certeza ele foi esnobado pelas pessoas, porque ninguém acreditava que iria chover. Muitos nem sabiam o que era isso.
Então é importante você entender em meio à crise que nós estamos hoje, a você procurar ser uma pessoa justa. Apesar das propostas, apesar de tudo que nos rodeia, dessa prática maligna, de todo esse pecado que está ao nosso redor, você precisa ser justo, não ser perfeito, mas estar livre, não se contaminar. Você precisa ser íntegro, buscar ser uma pessoa de boa conduta, de bom relacionamento, uma pessoa irrepreensível. Você precisa andar com Deus, a base da tua prosperidade é você ter um relacionamento com Deus, é você estar no mesmo propósito do que Deus quer para a sua vida, você estar com as suas ações direcionadas para isso. E também, principalmente, você precisa ser obediente. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus e a fé também sem obras é morta. Então é importante você entender o que Noé fez para que você também possa aplicar na sua vida. E para encerrar, eu quero que você reflita sobre algo. A Bíblia vai dizer que quando Noé entrou na arca com a sua família, com todos os animais ali qual ele havia levado, ele entrou e fechou a arca. Ela ainda ficou fechada por 7 dias antes de começar a chover. Então você imagine que em um cenário onde ninguém acreditava que viria chuva, mesmo depois de estar dentro da arca, ainda demorou 7 dias e nada aconteceu, a Bíblia vai dizer. Eu quero acreditar que nos dias de hoje muitas pessoas aí no 3º, no 4º dia teriam aberto a porta da arca e teriam saído e desistido. Não teriam acreditado. Teriam parado no meio do caminho porque você imagina todo esse tempo e nada ter acontecido. Então Noé, no final ainda ele deu um exemplo de fé e perseverança. Então é importante que você leve isso para a sua vida, que você aplique isso na sua vida e que com certeza em meio a essa crise, em meio a toda essa dificuldade, Deus vai te honrar, Deus vai fazer com que tua casa prospere, com que os teus negócios prosperem, que a tua família seja próspera, mas você precisa entender, modelar Noé, modelar os outros homens de fé que eu vou falar nos próximos vídeos, para que você tenha uma vida plena, uma vida próspera, não importa a circunstância, não importa o tempo de crise, se é tempo de bonança, com certeza você vai ser honrado por Deus e você vai prosperar. Que Deus abençoe a todos.